40 anos de idade e crise é o que você deveria entender. Levando em consideração que muitas pessoas acabam vivendo mais de uma crise. É mole? Então, primeiro, existe uma crise que não está aí ligada a nós de forma direta, sob o nosso controle, né? Sofremos interferência, né, com relação aos fatores dessa crise, mas não temos controle sobre ela, né? Essa crise é, é a crise que está aí fora, né? Você percebe preços subindo, salário defasando, quantidade de produto diminuindo dentro da mesma embalagem, enganando consumidores, enganando o mercado, ninguém toma providência, né? Então, a gente acaba ficando muito chateado com relação a essas questões, né? Depois também a gente acaba vendo que nunca há um trabalho sério com relação aí à política, no sentido de fazer uma boa administração, uma boa gestão dos gastos públicos, né? Para que a gente acabe conseguindo equilibrar aí as despesas, né? E estou dizendo as despesas, né, que envolvem aí o nosso estado, né? E daí a gente consiga de certa forma ter um equilíbrio, né? O equilíbrio sempre é bom para todo mundo, e quando a gente fala de despesas e ganhos, né, arrecadação, é importante realmente que haja esse equilíbrio, né? Mas no Brasil isso é muito difícil, pode parecer brincadeira, né? Com tanta gente envolvida nesse processo político, mas acabamos entendendo que realmente quantidade não é qualidade, né? É muita gente e falta ainda muita coisa, né? É muito engraçado isso. Mas enfim, já conhecemos essa história de longa data, né? Então sabemos realmente que vai ser muito difícil conseguir aí ter êxito e ver aí um trabalho sério a nível político, né? Para que a gente consiga ver a realidade do nosso povo mudar, né? Para que a gente consiga entender que pelo menos existe um interesse em mudar isso, né? E o princípio, né, para mudar essa situação seria investimento na educação, porque quando se planta hoje, né, a semente da educação, com certeza lá na frente você vai ter aí cidadãos com mais qualificação, com mais desempenho a nível intelectual. E é claro que isso faz toda a diferença, né? Investir na educação é a base realmente de tudo. Quando não há esse tipo de investimento, então já acabamos conhecendo aí o resultado, porque vivemos esse resultado, né? Isso já acontece com a gente de longa data, né? Não há realmente um estímulo a nível educacional. Você veja que hoje, falando de educação, é importante que você frequente as aulas, não que você consiga estudar o conteúdo, que você tenha, na verdade, um bom aproveitamento, um bom rendimento na escola, né? Então, isso não é considerado. Não, não importa o quanto você aprendeu, o que importa é que você deve frequentar aí, ter um percentual de frequência. E mesmo que você não tenha, depois sempre existe alguns critérios para justificar aí a sua passagem, né? Por esse ciclo aí, né? E critérios esses que só estimulam a má qualidade do ensino. É impressionante. Então, acredito que por esse motivo vai ser muito difícil mudar aí alguma coisa. E quando não acontece de formar aí cidadãos com um bom conhecimento, você acaba fazendo com que esses cidadãos não enxerguem as possibilidades que existem à sua volta e também não consigam reivindicar aquilo que é de direito deles, delas, né, das pessoas, né? Então talvez seja muito mais fácil manter dessa forma a situação. É conveniente, né? Bom, daí então, partindo desse princípio que as pessoas acabam não enxergando porque elas foram condicionadas com a ausência da educação, elas foram condicionadas para não enxergar, para não pensar de forma racional, né? Daí então fica muito fácil de manusear a situação com qualquer coisa. Daí se justifica essa quantidade de auxílios.
Eu não sou contra os auxílios, né? Acredito que muitas pessoas não sejam, mas da forma em que é realmente isso utilizado, acaba sendo ruim, porque quando você não dá a oportunidade, você, de certa forma, está criando. Ó, você não está dando oportunidade para o povo ter aí uma autonomia no futuro, através da educação. Você não oferece uma educação de qualidade. Com isso, o povo acaba ficando à mercê de um futuro com poucas oportunidades, com poucas chances, levando em consideração que não tiveram um bom aproveitamento educacional. E daí então a tendência é haver um desprezo muito grande da questão financeira relacionada a essas pessoas, porque se a gente fala de uma infração que sempre está, na verdade, sendo acariciada, né? Sempre é dada uma atenção à infração e se esquece de fazer o reajuste com relação aos ganhos, então é assim, só na verdade se olha para os gastos, né? E esquece realmente dos ganhos. E aí as pessoas com pouca informação não enxergam possibilidades e acabam acaba pendendo realmente para um lado mais simples, humilde da vida. E com isso acabam precisando desses auxílios. Auxílios esses que dentro dessas circunstâncias vão fazer com que as pessoas acabem ficando presas a isso, né? Quando na verdade, entenda, quando na verdade as pessoas deveriam ter direito à escolha, né? Elas deveriam sim ter uma boa educação lá na base e hoje não precisarem de forma alguma de um auxílio. Essa seria a melhor opção, né? Se a pessoa precisa, tudo bem, tem o auxílio, mas o melhor fosse se elas estivessem sido bem preparadas, tivessem recebido oportunidade, capacidade, aí elas teriam uma vida totalmente diferente, elas não precisariam desse benefício, até mesmo porque também esse benefício é um benefício, esses benefícios são benefícios pequenos que não vão, na verdade, conseguir mudar a realidade do povo. É claro que eu entendo que para quem não tem nada, isso acaba auxiliando bastante. Mas o segredo seria realmente esse, né? Cuidar da base para que depois você não precisasse aí remediar uma situação que o próprio país acabou realmente criando. Então, é engraçado que o tempo todo no Brasil percebemos isso, né? Se cria problemas para depois vender aí a solução. Você já parou para pensar quantas vezes isso acontece? Estou falando com relação a essa situação, é claro, né, de criar pessoas simples, pessoas com pouco conhecimento, pessoas que têm um poder econômico, financeiro muito pequeno, né, porque elas não desenvolveram aí, questões relacionadas a habilidades profissionais e acabaram, no final das contas, precisando dos auxílios que hoje são oferecidos. E depois que elas acabam pegando esses auxílios, né, elas acabam também entendendo que é muito melhor receber esse auxílio do que viver da forma a qual elas estavam vivendo. Porque muitas vezes, antes de receber esse auxílio, elas trabalhavam para receber o mesmo valor, elas trabalhavam em subempregos, empregos que fazem com que a pessoa se desgaste ao máximo e não tenha direito ao mínimo. Daí então há um desânimo, sim. Não estou defendendo a situação de manter aí os benefícios, mas também não estou sendo a favor o país criar essa condição para as pessoas. E as pessoas acabam pagando esse preço sem ter sequer essa consciência. Porque se lá atrás tivesse realmente dado o maior direito, o maior benefício que fosse a elas, que é realmente estudar, que é realmente ter capacitação, pode ter certeza que elas não optariam nunca por isso, até mesmo porque elas ganhariam muito mais. E elas conseguiriam transformar a vida delas, a vida dos familiares, elas conseguiriam ter uma vida mais digna, coisa que é difícil no Brasil. Ter uma vida digna no Brasil, para a grande maioria das pessoas, parece um sonho. É digna. Estou falando do básico, tá? Bom, então, dentro desse contexto, falando de criar problemas para vender solução.
Você pode até não ter entendido, mas, como estou dizendo, né? Cria-se a pessoa para precisar e depois oferece o mínimo para que ela fique onde está, e dessa forma acaba-se não desenvolvendo a população, né? Uma outra situação simples, né? É permitido que as montadoras entreguem carros que atingem uma velocidade maior do que 120 quilômetros por hora. Eu não entendo por que, se existe uma constituição, né, dizendo, nacional, dizendo que a velocidade máxima permitida no nosso país é 120 quilômetros por hora. Então, na maior parte das vias é 110, né? E depois 120 eu acho que é a velocidade máxima em algumas vias, se eu não estou enganado. Se eu estiver, você pode aí me corrigir. Bom, daí então eu fico pensando, né? Peraí, estamos na verdade num caminho correto? Se a velocidade máxima é essa, então que os carros venham com um limitador de velocidade, e a partir do momento que alguém sabote essa situação, aí sim, aí vai haver um rigor com relação à questão do que a pessoa deverá devolver aí para o Estado por ter descumprido alguma norma, alguma situação como essa da velocidade, né? Porque os carros, por lei, eles saem aí com essa velocidade de 120 quilômetros por hora, porque é o que é permitido. Mas não, se na verdade entrega carros que podem atingir aí uma velocidade de 200 quilômetros por hora, fácil, tá? E daí então se enche tudo de radar, né? Se coloca radar em tudo quanto é lugar para que acabe aumentando a arrecadação num percentual tremendo. Então, olha só, mais uma vez, mais uma situação que é dessa mesma maneira. Se cria o problema, né, vendendo esses carros sem limitação de velocidade, e daí então se coloca aí radares. Seria, na verdade, algo muito mais fácil de resolver se fosse diferente. Outra situação que está relacionada a isso é a questão da, da, da quantidade de cargo público, né? Se cria uma quantidade tremenda de cargo público em instituições que não funcionam. É impressionante. Você vai a alguns departamentos, tem aquela quantidade gigante de pessoas, você não consegue falar com o responsável, muitas vezes, de uma prefeitura, né? Daí então a gente sabe que é o dinheiro público que está sendo utilizado. E aí, utilizado de forma indevida. E daí se criou mais um problema. E como, na verdade, vender a solução? Aí, na hora do voto, a gente vai mudar, a gente vai criar aí uma situação totalmente diferente com relação aos gastos públicos, vai haver corte, vai haver. Peraí. Sempre foi dessa forma, né? Então, isso é aquela mesma velha conversa que você escuta referente a acabar com problemas na saúde, problemas na segurança, né? É a mesma situação, problemas econômicos, né? Então, assim, nunca é feito nada de forma efetiva que venha a trazer bons impactos aí, né? Para realmente o nosso país e o nosso povo. Sempre são criadas aí alternativas de, no máximo, pequeno prazo, que vão trazer aí resultado em pequeno prazo, mas depois acabam sendo dissolvidas. E a gente sempre está realmente tentando reverter a situação. Situação essa que está hoje, na verdade, envolvendo a existência, né, de várias famílias, porque aonde já se viu hoje um carro popular custar aí
70, 80 mil. Como que a gente pode estar falando de algo popular, sendo que a maior parte das pessoas não tem sequer uma casa para morar? Uma casa popular de 150, 200 mil reais. Acho que, na verdade, o que está acontecendo já há muito tempo é uma brincadeira com pessoas que acabam tendo pouco conhecimento e boa intenção, porque o povo brasileiro é justamente isso, né? É um povo lutador, um povo guerreiro, um povo que tem realmente vontade e desejo de conseguir as coisas e muita fé. E por que tem que ter muita fé? Porque falta conhecimento. Então, o único recurso que sobra se não tem conhecimento é realmente a fé. E não estou dizendo que você não deve ter fé, independente de ter conhecimento. Só estou dizendo que a única coisa que para muitas pessoas resta é a fé. A fé de que Deus realmente vai abençoar e as coisas vão melhorar. E é claro que Deus não está envolvido nesse processo. Deus já te oferece o melhor, que é o direito realmente a estar vivo ou viva. Agora, também é dado a você o livre-arbítrio. E é necessário que você faça com essa liberdade algo que venha a mudar a sua vida. Você não pode transferir a responsabilidade da sua vida para Deus. Deus já está te dando o melhor de tudo, tá? Entenda que existe esse papel dele na situação, de permitir que você esteja aqui ouvindo, vendo esse vídeo. Então, dentro desse contexto, é necessário uma mudança. E daí precisa de muita energia para mudar. Para romper essa bolha é muito difícil, mas não é impossível. E qual bolha é essa? Bolha é essa que, muitas vezes, fora todas essas situações que eu disse, ainda criamos, para contribuir dentro dessa bolha, dessa situação, ainda criamos uma crise existencial, onde a maior parte das vezes ficamos pensando que não temos capacidade, por que o outro está fazendo e nós não conseguimos, por que eu não tenho sorte, e vamos cada vez mais nos afundando, pensando que o nosso destino realmente é ter o que temos, se é que temos alguma coisa. Porque as situações, de forma geral, elas não favorecem. E fale para mim o seguinte: quando que você tem direito a sequer aí ter contato com um bom programa de televisão, com um programa sequer aí que esteja ligado de forma direta ou indireta a questões políticas, que tenha o interesse de fazer com que você realmente saia da onde você está, que te passe uma visão realmente positiva, que te traga um conhecimento para que você enxergue possibilidades? Não existe, é porque não existe interesse. Porque condição de fazer isso, é claro que o Estado tem. E se não existe isso, é porque o Estado realmente não está nem aí para você. Então é claro que é necessário que você pare agora com essa crise existencial, porque isso está sob o seu controle. Comece a entender que você tem capacidade, sim, de melhorar a sua vida. Comece a entender que você pode fazer muito mais do que você está fazendo, independente do Estado não fazer aquilo que seria de responsabilidade deles. E também não fique esperando que isso aconteça, porque, como estou dizendo, isso não é do interesse deles, mas deve ser do seu interesse realmente mudar aí a sua trajetória e fazer com que você consiga também mudar aí a vida daquelas pessoas que estão próximas de você. Quando você começa a entender que a sua responsabilidade é essa e você tem o direito sim de viver uma vida melhor, você passa a buscar mais oportunidades, mesmo sabendo que realmente é difícil. Você deve entender que elas existem e a melhor maneira de encontrar é através do conhecimento. É o conhecimento que vai fazer com que você consiga sair daí do trabalho onde você está, montar algum negócio que te ofereça um resultado muito maior. Então, a tendência de quem tem um negócio bem administrado, é o negócio te render aí, né, muito mais do que você poderia ganhar aí numa outra condição, trabalhando para os outros, né? Então, quando você trabalha para o seu negócio ele deve te dar aí uma quantidade muito maior, né, a nível financeiro, né, de retorno,
para que você consiga em menos tempo ganhar o quanto mais e assim consiga melhorar e muito a sua vida, que é o sonho realmente da maior parte das pessoas. Então, comece a entender aí conceitos básicos com relação à fonte de renda, quantas fontes de renda você tem, se você só tem uma, crie mais fontes de renda. Comece a entender que existe sim uma possibilidade de sair dessa crise. É assim, na verdade você não vai sair, você vai continuar junto com essa crise. Primeiro, você descarta a sua crise existencial, aquela que você criou, que você está criando referente a você, aquela que está sob o seu controle. Você descarta, você muda os seus pensamentos e ações. Depois, com relação a essa outra crise que existe aí no mundo externo, né? No que está para fora de você, que não está sob o seu controle, você passa a fazer o quê? Você passa a bater nela de forma efetiva, a criar ações que vão fazer com que você não sinta tanto esses efeitos. Porque só existe duas opções. A primeira opção é viver reclamando e sentindo realmente a ferrada aí dessa crise. E a segunda opção é fazer o contrário. Por mais forte que ela seja, dar porrada nela também. Não é só levar porrada. E a melhor maneira de dar porrada nela é ganhando mais. Porque quando os preços estão subindo 10% ao mês e você consegue aumentar 20%, 30% o seu ganho ao mês em cima de resultados significativos, que você tenha buscado aí novas alternativas de renda e esteja entendendo um pouco mais daquilo que é necessário para você ganhar dinheiro, como, por exemplo, investimento, como, por exemplo, empreender, como, por exemplo, como administrar aí os seus recursos, como realmente ter ideias que vão resolver o problema das outras pessoas e conseguir monetizar isso, quais são realmente aí as possibilidades que existe hoje para se ganhar dinheiro na internet, porque isso é uma realidade já. Então, quando você começa, na verdade, a entender todas essas coisas, você começa a ir na contramão daquilo que essa suposta infração quer que você realmente sofra e passe. Então, dentro desse contexto, entenda o quanto antes, não intensifique o problema, pelo contrário. Tente agir de forma o quanto mais inteligente possível para que você, na verdade, seja um vencedor ou uma vencedora. E não gaste mais tempo de forma alguma com coisas que não estão sob o seu controle. Porque você, de forma alguma, vai conseguir mudar aquilo realmente que não cabe a você, como, por exemplo, a nossa política, a nossa infração e a nossa, na verdade, falta de respeito com esse nosso país, né? E entenda que, antes de mais nada, tem muita coisa que está ao seu alcance e você também não está fazendo. Então comece pelo mínimo. Comece por aquelas ações pequenininhas que vão fazer grande diferença, pode ter certeza. Comece a se cuidar mais, comece a buscar mais conhecimento, comece a fazer tudo o que você não fez até hoje, porque foi tudo isso que você não fez que te trouxe até aqui no resultado que você tem. Então faça tudo diferente e pode ter certeza que você conseguirá aí viver uma vida diferente, com bons resultados. E entenda que enquanto existem pessoas reclamando, existem outras pessoas, na verdade, muito felizes e ganhando muito dinheiro. Coisa que você também pode alcançar, desde que você tenha o mesmo comportamento, desde que você tenha as mesmas ações. Sempre pensando dessa forma positiva, buscando o melhor caminho, a melhor solução, aquilo que está ao seu alcance e fazendo o melhor com o que você tem, que você vai conseguir realmente mudar a sua realidade. Então fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!